Howdy pessoas, eu sou o Pedro, e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que acabou pegando algumas pessoas de surpresa e outras nem tanto. Que no caso é que no último State of Play do dia 2 de junho de 2022, nós tivemos o anúncio de Resident Evil 4 Remake. E bem, no vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião sobre este anúncio. Então bora pro vídeo! Antes de mais nada, tenho que falar o óbvio. Resident Evil 4, sem dúvidas, é um dos jogos que mais marcou a indústria dos jogos, principalmente por conta da câmera em cima do ombro, que na época era uma extrema novidade. Os jogos não tinham este costume de ter câmera em cima do ombro. E bem, demais jogos futuramente acabaram adotando esse tipo de câmera, sejam FPS ou jogos de quaisquer outros gêneros que você possa pensar por aí. E claro, não posso esquecer do maravilhoso sistema de inventário deste jogo, que é simplesmente muito criativo e que eu tenho certeza que muitos desenvolvedores gostariam de poder copiar na cara dura, porque esse inventário é simplesmente maravilhoso. Tanto que no Resident Evil Village, a Capcom decidiu reutilizar esse mesmo sistema de inventário. E se já não bastasse Resident Evil 4 ser uma grande inovação para sua época, ele continua sendo, talvez, um dos jogos mais jogados até hoje, principalmente, é claro, da franquia Resident Evil, que mesmo tendo passado por jogos maravilhosos posteriormente, como Resident Evil 7 e o remake de Resident Evil 2, é fato que o Resident Evil 4 é o mais jogado e mais amado pelos fãs. E uma pergunta que se era feita muito antes mesmo desse assunto, e até mesmo após ele, é se Resident Evil 4 precisa de um remake, que, bem, é fato que, apesar de neste jogo você não poder andar e atirar, algo que só veio a existir na franquia a partir do 6º jogo, praticamente quase nada nesse jogo envelheceu mal. Claro que quando eu digo quase nada, não quer dizer que tudo envelheceu bem. Como por exemplo, a cena em que o Louis fala sobre os peitos da Ashley que, bem, é obviamente assédio, não tenho o que questionar, não envelheceu bem. E um remake serviria para corrigir isso. Tanto que na versão de realidade virtual do Resident Evil 4 que foi lançada recentemente, essa cena acabou sendo censurada. O que para muitos foi algo negativo, porque querendo ou não é uma censura em um jogo de mais de 20 anos, e para outros foi uma ótima escolha, já que não é legal falar dos peitos de mulheres alheias, não é mesmo? E ok, eu acho que eu já tô enrolando demais e provavelmente muita gente que já entrou nesse vídeo já tá querendo ir embora, porque eu até agora não revelei qual é a minha opinião sobre o remake de Resident Evil 4. E bem, na minha opinião, Resident Evil 4 não precisava de um remake, porque apesar de ter esse pequeno ponto que eu falei que não envelheceu muito bem, como eu já disse, Resident Evil 4 é um dos jogos mais jogados hoje em dia, a sua gameplay não envelheceu mal. E normalmente, quando você faz um remake de um jogo de mais de 20 anos, uma das coisas que fazem você querer fazer um remake é justamente a gameplay. Claro que isso não é regra, muitas vezes remakes acabam sendo feitos apenas para melhorar o gráfico, já que não seria possível melhorar o jogo graficamente sem que muitas coisas quebrassem e não precisasse ser praticamente refeitas do zero. O que já foi comprovado que Resident Evil 4 consegue sim ser remasterizado, os fãs mesmo já estão fazendo. Já ouviram falar no mod HD Project? Pois é, os fãs estão fazendo o que a Capcom não fez na versão de PC do jogo, que é chamada de Ultimate HD Edition. Bem irônico, não é? Mas enfim, outro fator que faz eu não sentir a necessidade do Resident Evil 4 precisar de um remake, é que nós já tivemos remakes do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3. Sem contar, né, claro, o remake de Resident Evil 1 lançada para GameCube e posteriormente para consoles de nova geração. E está faltando um certo jogo de estilo tanque que é canônico na franquia, Resident Evil Code Veronica. Assim como Resident Evil 4 segue a história do Leon após os eventos de Resident Evil 2, Code Veronica segue a história da Claire após Resident Evil 2, indo atrás do seu irmão Chris na Europa, que acabou sendo sequestrada e levada para uma ilha. E esse jogo é conhecido por ser um dos mais difíceis da franquia, junto, claro, do Resident Evil 0, lançado originalmente para GameCube. E eu sei, muitos vão dizer, Pedro, Code Veronica foi originalmente lançado para Dreamcast e posteriormente teve um relançamento para PlayStation 2 e GameCube. Ele não vendeu bem e por causa disso a Capcom decidiu não fazer um remake porque ela achou que não venderia. Bem, isso não é bem verdade, até porque,
Bom, a comunidade pede um remake do Code Verônica há muito tempo, tanto que fãs estão fazendo um remake dele na Unreal Engine. E uma coisa é certa, o cliente sempre tem razão, e se tem muitos fãs pedindo, é claro que não iria vender mal. Muita gente pediu o retorno da série Mega Man, e olha o que aconteceu, nós tivemos Mighty No. 9, que, apesar de ser um jogo que eu gosto, é fato de que ele tem muitos problemas e ele acabou mentindo muito antes de seu lançamento. E posteriormente, a Capcom decidiu reviver a franquia com Mega Man 11. E olha só, Mega Man 11 vendeu muito. Tipo, muito. Sem contar também as Legacy Collections, tanto de Mega Man clássico quanto Mega Man X, e a recém-lançada de Mega Man Zero e ZX, elas venderam muito. Tipo, muito. Então, sim, se os fãs querem, eles compram. Isso é fato. E vamos ser sinceros, praticamente ninguém estava pedindo um remake de Resident Evil 4. Seria legal ter, isso é fato, ninguém discordava, mas não é necessário. O Code Verônica envelheceu muito mais do que o 4, e muitas pessoas não se adaptam aos controles de tanque. Claro que eu também não estou pedindo para que a Capcom faça um remake do Resident Evil 1, e muito menos um remake do Resident Evil 0. Esses jogos funcionam muito bem, até porque eles foram os últimos de estilo tanque lançados antes da grande mudança do Resident Evil 4. E eu sei, muita gente deve estar pensando agora, Pedro, você odiou esse anúncio? Claro que não. Eu espero que o jogo seja ótimo. Até porque, apesar de eu ter gostado do remake de Resident Evil 3, é fato que ele é muito inferior ao remake de Resident Evil 2. Ele tem muitos problemas, ele cortou muita coisa, e muita gente não gostou e quis pedir seu dinheiro de volta. E nós esperamos que o mesmo não aconteça com Resident Evil 4, que é, obviamente, a galinha de ovos de ouro da Capcom. Eu tô botando fé, até porque o trailer mostrou até que bastante coisa, inclusive tivemos um frame do Leon no barco, que é logo após a luta do Del Lago, que muitos especulavam que seria cortada, e, bem, ao menos que o Leon tenha desmaiado no barco e chegado do outro lado, sem lutar com nada, tá mais do que comprovado que sim, teremos Del Lago. E outra coisa que eu gostei também foi o visual da Ashley. Não tá tão apelão, não tá muito sexualizada, pelo menos é o que a gente pôde ver, e ao que tudo indica, possivelmente teremos novas partes para jogar com ela, o que é bem bacana. E enfim, espero que tenham gostado desse vídeo de alguma forma, essa foi minha opinião sobre o remake do Resident Evil 4, e eu espero que ele seja tão bom quanto o remake de Resident Evil 2. E enfim, é isso, bye, adiós, sayonara!